Oi, turma do livro Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita, Maria Fátima Ramos, Rafael Papa, Sérgio Cherce Júnior e Dr. Ludwig. Revista Espírita, capítulo 18, o Zoavo Jacob, na parte 2 que eu dividi o texto, tá bom? Há fontes que têm a propriedade de curar certas moléstias. As pessoas vão lá, uns se sentem bem, outros apenas são aliviados e outros, enfim, não melhoram absolutamente nada. É preciso considerar que o Sr. Jacob é como uma fonte de fluidos salutares a cuja influência vão submeter-se, mas que, não sendo uma panaceia universal, não cura todos os males e pode ser mais ou menos eficaz, conforme as condições do doente. Mas, enfim, houve curas? Um fato responde a essa pergunta. Se ninguém tivesse sido curado, a multidão não teria ido para lá como fez. Mas uma multidão crédula não pode ter sido enganada por falsas aparências e ir até lá com fé numa reputação usurpada. Comparsas não podem ter simulado doenças para parecerem curados. Isso sem dúvida já se viu e se vê todos os dias, quando comparsas têm interesse em representar uma comédia. Ora aqui, que proveito teriam tirado? Quem os teria pago? Certamente não é o Sr. Jacob, com o seu soldo de músico zoavo. Também não é lhes pagando tanto por consulta porque ele nada recebia. Compreende-se que aquele que quer criar uma clientela a qualquer preço empregue semelhantes meios, mas o Sr. Jacob não tinha qualquer interesse em atrair a si a multidão. Ele não a chamou, foi ela que veio a ele, e pode dizer-se malgrado seu. Se não tivesse havido os fatos, ninguém teria vindo, pois ele não chamava ninguém. Sem dúvida, os jornais contribuíram para aumentar o número de visitantes, mas eles só falaram porque já existia multidão, sem o que nada teriam dito, pois o Sr. Jacob não lhes tinha pedido que falassem dele, nem pago para fazerem propaganda. É preciso, portanto, descartar toda ideia de subterfúgios que não teriam nenhuma razão de ser nas circunstâncias que se trata. Então, aqui, ele está dizendo o seguinte: podia ser charlatanismo as atividades do Sr. Jacob? As curas, né? Poderia, se fosse ele que tivesse pedido para propagar os seus feitos, se ele cobrasse consulta e se ele gostasse de divulgar entre as pessoas tudo aquilo que ele fazia. Na verdade, ele não gostava de nada disso. Ele começou a curar as pessoas, algumas saíam curadas, outras melhores e outras não curadas. Ele não pedia um centavo para isso. Ele apenas trabalhava a favor dessas pessoas. Porque algumas se curavam e outras não. Se fosse charlatanismo, se fosse um combinado entre ele e algumas pessoas, para que essas pessoas saíssem de lá dizendo que estava curada, para chamar outras mais, só teriam interesse nisso, se fosse para ganhar dinheiro. Concorda? O que ele ia ganhar de combinar com alguns amigos para que eles fossem lá, ele curasse essas pessoas, entre aspas, né, na mentira, para chamar a atenção de outros, encher o seu espaço de pessoas todas com algum tipo de comorbidade. Ele vê o sofrimento das pessoas sabendo que ele não ia poder fazer nada por ninguém e sabendo que ele não ia cobrar nada de ninguém. Para que ele ia fazer isso? Então a nossa própria lógica diz que não era charlatanismo. Afinal de contas, ele tratava todos gratuitamente e, como foi dito aqui, alguns saíam curados, outros mais ou menos e os outros não curados. Porque a gente viu aqui nos estudos que só sai curado aquele que já chegou o seu momento. Ontem eu estava assistindo um cara que eu não lembro o nome dele, peguei aqueles vídeos curtos e peguei a conversa andando, mas me chamou a atenção e eu assisti a partir do momento que eu peguei, não voltei o vídeo atrás. Eu acho que ele é algum terapeuta, alguma coisa assim. E ele dizendo o seguinte: tem pessoas que se curam sozinhas, até mesmo sem medicação, sem centro espírita, sem nada. Sozinhas elas conseguem se curar, através do entendimento que elas fazem da sua comorbidade. Quando elas conseguem tratar o seu pensamento, o seu sentimento em relação à doença, a doença aos poucos vai saindo do corpo da pessoa. Se existe uma mudança de comportamento dessa pessoa diante dos outros, das suas atitudes diárias, no seu trabalho, na sua família, com seus amigos, se essa pessoa começa a se transformar intimamente,
a doença some do corpo ou até mesmo diminui. Então, a mesma coisa acontece quando você vai num centro espírita, quando você vai pedir apoio para um médium, quando você vai fazer um tratamento espiritual. Se você já está tendo compreensão da sua doença, se você está mudando o seu comportamento, se os seus pensamentos, seus sentimentos estão sendo trocados dos ruins para os bons, por que você vai ficar doente? Deus não é um cara vingativo. Ah, você falou mal da tua vizinha, então agora eu vou deixar você com um problema na garganta que você nunca mais vai poder falar na vida. Não. Você vai ficar com um problema na garganta porque você fala demais. Não é porque Deus quer isso, mas porque você causou isso. Deus não quer ver ninguém doente. Deus não quer ver ninguém passando fome. Deus não quer ver ninguém sofrendo. Só que a gente causa esse sofrimento e quando a gente passa a causar, nós temos que arcar com as consequências daquilo que a gente causa. Tudo tem uma causa e uma consequência. Tudo é ação e reação. Física pura. E não me perguntem muito além, porque eu também não entendo de física, mas o que eu entendi foi isso e eu realmente aprendi. Porque, vejam bem, aqui em casa de vez em quando eu surto, né? De vez em quando eu fico nervosa, do nada. E a gente sabe que do nada não existe, alguma causa tem. Se eu analisasse esse nervosismo que vem, eu ia certamente acabar com ele em 2 tempos. Mas não, eu cedo ao nervosismo, né? E acabo descontando, por exemplo, numa porta, desconto às vezes até no meu cachorro, coitado, eu falo, sai daqui, Mike, eu não quero conversa agora, né? Se tiver alguém perto de mim, é capaz de eu falar alguma coisa que machuque a pessoa, porque eu não sei controlar esse nervosismo, eu estou tentando, exercício diário, não penso que é fácil. E não é raiva, não é ódio, é um nervosismo. Eu sou estourada, aquela pessoa que fala, depois pensa, né? Poxa, por que eu fui falar? Eu podia ter cortado ali, né, a conversa e não ter falado nada. Enfim, é só eu passar um nervoso, eu tô que nem doido, né? Doido não pode contrariar, não é isso? Diz a piada. Eu tô igualzinho doido. Se eu passo nervoso, logo em seguida meu corpo, opa, nós estamos aqui. A comorbidade estoura no corpo. Eu já tenho ela. E eu consigo controlar ela. Mas quando eu tô bem, quando eu tô zen, quando eu não tô zen, a comorbidade começa a acelerar o processo de degeneração no meu músculo. E eu começo a sentir fraqueza, começo a sentir problemas no corpo. Então, eu sabendo que vou sofrer, eu quero sofrer? Não, então eu tenho que me controlar. Só que quando eu não me controlo, vem as consequências. Então, eu sei dessa física da ação e reação pelo meu próprio corpo. Eu tenho a prova, como eu sempre falo, eu sou São Tomé. Então, se eu tenho a prova de que tudo aquilo que eu faço tem retorno, por entendimento e por um pouco de sabedoria, um pouco, o certo seria o quê? Não causar mais danos à minha saúde. Aí uma pessoa que causa danos à sua própria saúde, como uma Patrícia da vida, vai no centro espírita fazer uma cirurgia espiritual ou um tratamento que seja para energizar, ela vai conseguir 100% sair de lá curada, sair de lá melhor? Não, provavelmente eu vou fazer a cirurgia, vou fazer tratamento e vou sair de lá igualzinha como eu entrei, porque o problema maior não está na saúde, nas consequências. O problema maior está na causa, e a causa sou eu, é o meu pensamento, é o meu sentimento que eu não consigo controlar ainda. E é isso que esse rapaz ontem, esse terapeuta, estava falando. A partir do momento que você começa a controlar seus sentimentos, seus pensamentos, as suas comorbidades vão diminuindo, porque não tem necessidade de uma pessoa sofrer. Para que ela vai sofrer, se ela não precisa? Agora, um sofrimento vem porque você não aprendeu pelo amor. Se aprende pelo amor, a dor vai embora. Agora, se você não aprende pelo amor, você vai ter que aprender pela dor, segundo Cristo. Então, dentro desse processo aqui, algumas pessoas chegaram a falar, o Sr. Jacob, ele é um charlatão. Mas por que ele seria um charlatão? Se ele só estava dando assistência através de prece a essas pessoas que procuravam por ele. E sabendo que algumas saíam curadas, começava a chamar outras. Foi de boca em boca. A imprensa veio depois. Depois que estourou nas bocas que ele estava conseguindo fazer pessoas voltarem a ter saúde, e as pessoas nem imaginavam que os maiores responsáveis pela sua cura eram eles mesmos, que o Sr. Jacob só estava ali para dar o tratamento final, porque a pessoa já estava ciente do que fazia de errado e já estava mudando o seu comportamento. Então, a imprensa, quando chega e vê aquele mundaréu de pessoas, começa a propagar, e vem mais pessoas, tipo Chico Xavier aqui. Mesma coisa.
O Chico fazia o trabalhinho dele lá bem na dele. Começou a propagar, ele teve que se explicar perante justiça, ele teve que se explicar perante os homens, ele teve que se explicar perante a imprensa. O Chico foi chamado para uma série de lugares para poder falar sobre a sua atuação enquanto médium. Foi questionada a veracidade dele muitas e muitas vezes. Ele foi tentado várias vezes para parar com o trabalho maravilhoso que ele fez. E assim foram os primeiros médiuns. O Sr. Jacob, como está aqui descrito, ele não foi diferente, ainda mais na época dele, né? Que aqui nós estamos falando de 1800 e bolinha. Pensa então, se até hoje tem gente querendo queimar espírita na fogueira, imagine em 1800. Então nós temos que entender o seguinte: vai ter cura através de você pedir para um médium fazer um tratamento em você? Depende mais de você. Se você estiver reconhecendo os seus defeitos e tratando os seus defeitos, que são as causas da sua doença, você vai melhorar, você vai ficar legal. Mas se você está entendendo e não está mudando o seu comportamento, você não vai ficar legal não. E o centro espírita não é ruim e o médium não é ruim. É você que ainda não entendeu o processo. Porque tudo depende mais da gente do que de qualquer outra pessoa. É como a gente vai no médico daqui, médico físico. Chego lá e falo para o médico: olha, doutor, tô com dor no estômago, ando vomitando, tenho problema de gastrite, todo tempo todo tá doendo meu estômago e tal. Ah, tá. Vai lá, faz o exame, endoscopia, traz o exame para mim, faz uns exames de fezes, faz uns exames de sangue, traz aqui para mim. Eu levo metade dos exames, já começa por aí. Na hora de fazer todos os exames, eu levo metade dos exames, não levo todos. Porque eu não consegui, porque eu não tive dinheiro, porque deu preguiça, porque choveu, porque estava frio. Levei metade dos exames. O médico já não consegue me ver por completo, porque todos os exames não estavam na mão dele. Aí você vai fazer um regime então. Você vai poder comer isso e isso aqui você não pode comer. Você chega em casa, você come 2 vezes mais aquilo que fala que não pode, porque você é daquele tipo que fala assim: isso aqui não vai resolver meu problema. Eu não consigo ficar sem comer tal coisa. Então pronto, você vai daqui a 1 mês, volta no médico, né? E aí o médico vai falar pra você: você fez a dieta? Você vai falar assim: eu fiz mais ou menos. Mais ou menos você vai sentir a sua cura, porque você fez mais ou menos. Aí o médico vai falar pra você: tá bom, vou te passar um remédio. De 8 em 8 horas você toma esse remédio. Aí você vai e toma de 8 em 8 horas no primeiro dia, no segundo dia, depois você cansa, depois você acorda mais tarde, depois você sai, esquece de levar o remédio. Enfim, você volta no médico depois. E aí, como que você se sentiu através do remédio? Ah, eu me senti um pouquinho melhor, não fez muito efeito não. Mas você tomou direitinho, de 8 em 8 horas? Ah, teve dia que sim, teve dia que não. Então você não vai sentir a sua melhora. A mesma coisa no campo espiritual. A partir do momento que você vai buscar uma ajuda no campo espiritual, você tem que ser mais regrado. O campo espiritual, eles são bem-humorados, mas isso não significa que eles são loucos. A gente dá uma de doido, né? A gente quer melhorar, mas ao mesmo passo a gente não faz nada para que isso aconteça. E aí? Então, buscando o tratamento mediúnico, o tratamento espiritual, a gente tem que estar sabendo o seguinte: nós vamos buscar essa ajuda, mas a gente tem que se ajudar. Tem um ditado popular que fala: Deus só ajuda quem cedo madruga, ou então você só vai ser ajudado à medida que você se ajudar. São ditados populares, mas que faz todo sentido. Se a gente não fizer a nossa parte, não tem como ninguém ajudar a gente. Ninguém consegue ajudar alguém que não queira ajuda. E a gente só gosta de jogar, né, ao vento. Fulano não fez o melhor, meu médico não presta, aquele centro espírita não presta. Ah, fulano que faz eu passar nervoso e por isso que eu tenho dor no estômago. Então a gente vai terceirizando o nosso problema. E não adianta dar uma de vitimista. Porque se tem alguém que nos conhece muito bem, é Deus. E Ele só vai dar para você aquilo que você realmente merece, que você faz por merecer. Então se ajuda, que o céu vai te ajudar. Aqui não tinha como eles pegarem o Sr. Jacob e colocar ele, enquadrar ele como se ele fosse um charlatão. Tá mais do que claro que as pessoas que saíam curadas é porque chegou o seu momento de ser curado. Ninguém precisa ficar doente a vida inteira. A partir do momento que você tem consciência que você tem que mudar e você muda, você é curado. Tem aqueles que é mais ou menos, vai ser curado mais ou menos. Tem aqueles que não mudam, não mudam, não tem cura. E aqui não foi ele que chamou as pessoas foram chamando de boca em boca.
a imprensa, vendo aquele tumulto todo, foi até ele. Então, ele não cobrava nada. Vai ser charlatão por quê? Porque ele fazia uma prece? Não tem como.